Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção do PET de reposição de greve do 8º ano e trago também uma revisão das matérias que foram vistas nos últimos 7 PETs do ano de 2020. Sem mais delongas, vamos para as correções das 3 primeiras atividades neste vídeo, parte 1. Atividade número 1. Escreva as frações abaixo em números decimais. Registre todos os cálculos na atividade de cada item. Depois, confirme os cálculos utilizando a calculadora. Vamos transformar a fração em número decimal. Para isso, basta dividirmos o numerador 11 pelo denominador 4, o de cima pelo de baixo. Vamos armar aqui a continha. 11 dividido por 4. Dividendo, divisor. No divisor, nós temos um dígito apenas. Pegaríamos apenas um dígito no dividendo. Porém, isso não pode. Não poderemos fazer essa conta 1 dividido por 4. Por isso, temos que pegar 11. 11 balas dividido para 4 pessoas dá 2 balas para cada um. 2 vezes 4 é 8. Sobra resto 3. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai colocar aqui um 0 no resto, porque não tem mais dígito para descer. E automaticamente no quociente a gente põe uma vírgula e continua a conta. 30 dividido por 4, isso nos dá 7. Por que 7, professor? 7 vezes 4 é 28. E para 30, sobra resto o quê? Sobra resto 2. Observem que o resto ainda não é 0. A gente vai adicionar aqui novamente no resto um 0, para ficar com 20. E vamos dividir 20 por 4 aqui. Nós teremos qual resultado? Nós teremos o resultado 5. 5 vezes 4 é 20. Vamos colocar aqui pequenininho, 20. E observem que o resto é quanto? Que o resto é 0, como eu mostro para vocês aqui nesta correção. Logo, 11 quartos é a mesma coisa que 2,75. 2 inteiros e 75 centésimos. Observe agora na calculadora, que aparece na tela de vocês aí, e eu vou conferir o resultado, como pede o comando da questão. 11 dividido por 4 realmente é 2 inteiros e 75 centésimos. Vamos resolver agora a letra B aqui, pessoal. Observe o seguinte, da mesma forma que eu dividi 11 por 4, eu vou dividir 11 por 3. Vamos lá, 11 dividido por 3. E quero que vocês notem aqui que eu vou resolver da mesma forma. Vou pegar o 11 e vou dividir por 3. E isso nos dá 3. 3 vezes 3 é 9. E sobra resto quanto? Sobra resto 2, galera. Sobra resto 2. Observem que eu estou utilizando o método longo. Se você quiser fazer o método curto, fica a seu critério. Novamente, eu vou colocar aqui no resto o 0 para continuar a conta. E aqui no quociente, automaticamente eu coloco uma vírgula. 20 dividido por 3 aqui é 6. Por que é 6? 6 vezes 3 é 18. Sobra resto 2 novamente. E observem que esse resto 2 aqui sempre irá repetir no resto da divisão. Sempre. Automaticamente também no quociente, esse 6 aqui na parte decimal sempre se repetirá. Esse algarismo 6 a gente chama de período. E nós temos aqui uma dízima periódica como resultado. Então aqui, quando a gente divide 11 por 3, nos dá 3,66666 infinitamente. Ou a gente coloca assim, 3,6 com uma barrinha em cima do período, que é o algarismo que se repete, ou colocamos assim, 3,666 reticências. Vamos continuar aqui na atividade 2. Responda às indagações para entender melhor o assunto. Letra A. Qual é o resto da divisão no item A e no item B? Para isso, você deve acessar a questão número 1, a atividade número 1, feita anteriormente.
E se vermos o resto da divisão de 11 dividido por 4, o resto do item A é igual a 0. E o resto do item B sempre dará 2 infinitamente. Letra B. Os quocientes dessas divisões são finitos ou infinitos? Na letra A, a gente tem como resultado, que é o quociente, o número 2,75. 2 inteiros e 75 centésimos. Nós temos aí um decimal exato, ou seja, um quociente finito que tem fim. Então, na letra A é finito e na letra B é infinito. O algarismo 6, que é o período da dízima periódica, que é o resultado, é infinito. Letra C. O que fazer quando uma divisão for infinita? Observe aí o que a gente fez anteriormente na questão número 1, no item B. E observem que devemos colocar o sinal de reticências no quociente para indicar que há um algarismo ou um grupo de algarismos que se repetem infinitamente. Assim, estamos diante de uma dízima periódica. Foi isso que eu fiz. O algarismo que se repete infinitamente é o 6. Questão número 3. Escreva a fração geratriz de cada número decimal abaixo. Nós temos aqui 4 itens, da letra A à letra D, e vamos utilizar aqui o método prático. Na letra A, vocês podem observar que nós temos aqui uma dízima periódica simples, em que a parte inteira é nula. Por que é simples, professor? Porque depois da vírgula, na parte decimal, nós temos aqui o número que se repete, que é o 54, 54, 54, 54. Esse grupo de algarismos, depois da vírgula, que se repete infinitamente, como mostra que há reticências, nós temos aqui o período da dízima periódica, que é quem? 54. Observem que só temos isso. Então, P é o 54, que é o período. Então, pela manha, pelo macete que eu já expliquei no PET 1, nós temos que montar a seguinte fração. O período dividido pelos noves. O período é quem? Vamos colocar aqui na fração. O período é o 54 sobre os noves. Quem são os noves? A quantidade de noves é a mesma quantidade de algarismos do período. O período tem 2 algarismos, então no denominador utilizamos 2 noves. Agora a gente vai simplificar isso. Não podemos deixar assim. Vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 9. Dividir 54 por 9. Se eu fiz isso no numerador, eu faço isso no denominador. Divido por 9 também. 54 dividido por 9, isso é 6. 99 dividido por 9, isso é 11. 6 onzeavos é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. A letra B é a mesma coisa. Nós temos aqui uma dízima periódica simples, que a parte inteira é nula, e imediatamente após a vírgula, nós temos aqui o período, que é o 7. 7, 7, 7, 7, 7, e assim infinitamente. Pela manha, nós temos períodos sobre os noves. Então, o período é 7. O algarismo do período é apenas 1, por isso, apenas um 9 no denominador. A letra C já é diferente. A letra C, nós temos uma dízima periódica composta. Quando a gente tem uma dízima periódica composta, mesmo que ela comece com a parte inteira nula, a gente vai utilizar a seguinte manha. É o PIAP menos o PIA sobre os noves e os zeros. O pi é a parte inteira, vamos colocar aqui no numerador. O pi é a parte inteira, que é 0. O A é o antiperíodo. Nesse caso, o A é 12, o antiperíodo aqui é o número 12. Vamos colocar aqui. E o P, depois do A, é o período. E o período é 5. É o algarismo ou o grupo de algarismos que se repetem. Nesse caso, é o número 5. Menos o PIA.
Olha só, o π é a parte inteira, o A é o antiperíodo. Ou seja, a gente vai fazer 125 menos 12 no numerador. No denominador, são os 9s e os zeros. Os 9s, como na letra A, como na letra B, a quantidade deles depende da quantidade de algarismos do período. Nesse caso, o período tem um dígito, um algarismo, apenas um 9. E o antiperíodo, a quantidade de zeros, que depois você coloca aqui no denominador, pois é 9s e zeros, entre aspas, essa quantidade de zeros se relaciona com o antiperíodo, com a quantidade de dígitos do antiperíodo. Se são 2 dígitos, porque o 12 é 2 dígitos, são 2 zeros. Agora a gente finaliza aqui a questão, a alternativa C. 125 menos 12 aqui no numerador é 113, dividido por 900. E observem que essa fração aqui é irredutível, não tem como simplificar. Na letra D, eu quero que vocês observem aqui o seguinte, nós temos aqui uma dízima periódica simples, porém com a parte inteira não nula. Observem que o 6 é a parte inteira e o 141 repete infinitamente aqui no período. Então, para resolvermos a fração geratriz desse tipo de dízima periódica, a gente deve recorrer ao seguinte método prático, que é o π menos o π sobre os 9s. Observem que o πi é a parte inteira, nesse caso no numerador, vamos colocar aqui o 6, que é a parte inteira, e o p é o período, que é 141, menos o π. O π é quem? A parte inteira. Sobre os 9s, a quantidade de 9s está relacionada com a quantidade de dígitos barra algarismos do período, que são quantos? 141 são 3 dígitos, então temos aqui 3 9s. E 6.141 menos 6, isso nos dá 6.135, dividido por 999. Quero que vocês não se esqueçam de simplificar. Essa fração aqui é redutível. Nós vamos dividir por 3 em cima e por 3 embaixo no denominador. Professor, como eu verifico que esses números são ao mesmo tempo divisíveis por 3? Vocês têm que lembrar os critérios de divisibilidade por 3. Quando a gente tem um número, por exemplo, 999, e eu sei que ele é divisível por 3, pois a soma dos seus dígitos é divisível por 3, que dá 27. 27 é divisível por 3. Então, o número inteiro aqui, 999, também é divisível por 3. A mesma coisa acontece aqui com 6.135. Quando você soma os seus dígitos, os seus algarismos, a soma dá 15. E 15 é divisível por 3. Ou seja, o número que vem dessa soma, que é o 6.135, também é divisível por 3. Por isso que eu divido por 3 em cima e por 3 embaixo. Agora eu não tenho que escapar. Agora eu tenho que fazer a continha. E 6.135 dividido por 3, isso nos dá 2.045. 999 dividido por 3 nos dá 333. Observem que essa fração agora é irredutível, não tem como mais simplificarmos. E se você quiser conferir o resultado, basta pegar uma calculadora e dividir. 2.045 dividido por 333. A gente irá voltar nesse resultado aqui. No próximo vídeo, irei trazer as questões 4, 5 e 6 desse PET de reposição. E no terceiro vídeo, eu irei trazer a correção dos exercícios 7, 8 e 9.